Eu queria, como a primeira pergunta, Juan, fazer para você, como é uma pergunta, vamos dizer assim, que não deixa ninguém calado, né? Essa pergunta todo mundo quer saber. Como o Juan Serra chegou ao Espiritismo? Ah, bem, é, eu era seminarista, né? Minha família era mais católica por parte da minha avó, né? Mãe da minha mãe, e minha avó sempre estimulava a gente ir na igreja, desde garoto. Os meus pais, minha mãe um pouco mais direcionada ao umbandismo, e meu pai também, mas não tão fixo, né? De vez em quando iam, né? Nos trabalhos do Centro Espírita de Umbanda, mas se diziam também católicos. E a minha avó, né, convivendo com aquilo tudo, me via ali, vou levar o meu neto para a igreja. E eu seguia com ela com uma felicidade imensa para a igreja, desenvolvendo, né, na minha parcela na igreja, todos aqueles processos naturais, né, que a igreja oferecia, né, de catequese, né, de primeira comunhão, e aí fui convidado a participar do seminário. Então, tivemos um seminário da Arquidiocese de São José, no Rio Comprido, no Rio de Janeiro. E participamos desse seminário desde os 10 anos de idade até uns 16 para 17 anos, onde no seminário foi demonstrado várias questões que nós vivenciamos lá com a mediunidade. E eu não sabia compreender, né, o que era aquilo que acontecia comigo, porque lá no seminário, na Arquidiocese de São José, no Rio Comprido, no Rio de Janeiro, nós, ao falarmos sobre o Evangelho, cada seminarista tinha que falar sobre o Evangelho, sempre caía, para mim, na fala do Evangelho, as questões das lutas espirituais, como eram as curas de Jesus, né, como era a questão de levar o amparo, né, aos endemoniados que apareciam, como foi levado a Jesus, aquele menino que estava lunático. Né? Então, quando caíam essas observações a serem abordadas, eu entrava num transe e falava lá, os espíritos agiam sobre mim, e falava lá sobre as questões da igreja ainda não entender esse significado. E de uma maneira que os padres lá da época ficavam preocupados com aquilo que ocorria. Então, me aconselharam a conversar com um padre, e esse padre se chama, né, não sei se ele já desencarnou, Padre Max, e era da igreja São Lourenço, em Bangu. Aí o padre Max foi e falou para mim assim: olha, menino, você não é para estar aqui na igreja, né? O seu lugar é na doutrina espírita. Procure a doutrina espírita. Aí eu também não entendia, jovem lá, e disse que o próprio padre estava endemoniado, né? Aí ele que está com problemas, né? E aí espalhei tudo isso, o padre tentou me ajudar, e aí me orientaram a participar de um grupo de outros seminaristas que também tinham mediunidade e que não sabiam lidar com aquilo, nem sabiam o que era aquilo que vivia, né? Entravam em transe, desdobramento, tinham ações espirituais mais intensas sobre eles, né? Na psicofonia, na incorporação, espíritos agiam sobre os seminaristas. E aí esse grupo, eles eram direcionados para serem encaminhados ao Vaticano, e lá fazerem, quando o seminário interno, né? Fazerem teologia e se tornarem os padres, mas com aquele grupo de orientações com o que a mediunidade poderia oferecer na própria igreja, né? E aí, nessa época que eu iria para lá, eu tive um problema no ouvido, meu ouvido começou a purgar, e aí eu não pude viajar, e uma febre imensa, e não fui mais para essas ações junto ao seminário, porque fiquei doente. Então, conversando com a minha irmã, e minha irmã participava de uma instituição de Umbanda, aí fui buscar minha irmã nessa instituição, e quando cheguei lá, um preto velho que estava lá falou para eu entrar, que ele queria conversar comigo. Aí eu fui lá conversar com esse espírito, e perguntei ao espírito várias coisas, né? Aí ele disse assim: seu lugar não é aqui, meu filho, você pergunta muito, o seu lugar é na doutrina espírita. Olha, você vai em tal lugar assim, aí disse onde eu tinha que ir.